A nutrição, como o coleguinha dele lá de cima, é a decomposição, tá? Eles podem ser parasitas também, tá? Só que alguns deles podem formar as micorrizas nas raízes das plantas. O que são micorrizas? São umas estruturas que vão formar também um tipo de um mutualismo, tá? Eles vão auxiliar... Ó, o zigomicota é esse aqui, o que a gente encontra no pão, tá? As micorrizas, elas vão auxiliar as plantas a absorverem alguns nutrientes que elas não conseguiriam absorver por elas próprias, tá? Então, não é uma coisa ruim, ok? Bom, aqui, ó, tá mostrando o bolor do pão, tá? O funguinho lá fazendo pão. Olha aqui a estrutura dele, a imagem dele em microscopia eletrônica. Bom, gente, essa parte que a gente tá enxergando, que parece até uns pelinhos, tá? Quando a gente pega o pão e a gente olha, essa seria o corpo, vou fazer as aspas pra vocês, o corpo de frutificação, porque eles não produzem corpo de frutificação. Então, essa parte que a gente tá enxergando é quando eles já estão maduros para se reproduzir, ok? Então, quando a gente enxerga isso daqui, geralmente quando a gente pega um pão, a gente vê só um pedacinho assim, só uma coisinha assim, o resto do pão tá lindo, maravilhoso. E aí a mãe da gente pega e diz assim pra nós: ai, tira só a partezinha que tá o bolor e come o pão porque o pão tá bom. Mentira, não tá bom não, tá? Por quê? Porque quando a gente enxerga, o negócio já tá tomado. Lembrem lá, ó, vou até voltar na folha, que o micelo vegetativo a gente não enxerga. A gente só enxerga o reprodutivo. Então, pra chegar nisso aqui, a parte que a gente não enxerga já tá tomada. E bem grande. Então, quando a gente tá enxergando, é porque eles estão se reproduzindo. Então, quer dizer que eles já estão grandões, lindos e maravilhosos, tá? Então, uma coisinha com um bolorzinho, a gente não come, tá? Então, aqui tá mostrando pra gente alguns exemplos que a gente tá acostumado, que são os bolores dos frutos e do pão. Esses fungos, então, eles precisam de lugares úmidos, tá? E ricos em carboidratos. Então, a gente sempre vai encontrar eles em alimentos em que tenham uma grande quantidade de carboidrato, que é o nutriente principal que eles utilizam para se alimentar e se reproduzir, tá? Então, a gente tem que sempre cuidar o pãozinho e as frutas para não ficarem em ambientes úmidos, ok? Bom, depois a gente tem o ascomicota, tá? Que é esse bonitinho aqui, que é uma levedura. Agora a gente vai conversar melhor sobre ele, tá? Então, esse aqui vai formar um corpo de frutificação. Então, essa estrutura que a gente tá enxergando aqui, ó, nessa imagem, olhem como é uma fotografia de uma microscopia eletrônica, então eles são bem pequenininhos, tá? Eles não são que nem as bactérias lá do iogurte, que a gente consegue enxergar, ok? Eles são eles são muito pequenos. A bactéria a gente tira, a gente separa lá do iogurte, quando a gente tá fazendo em casa a fermentação láctea, ele no maravilhoso. Esse aqui não, a separação ela deve acontecer de forma diferenciada, tá? Bom, então, eles vão apresentar um ascocarpo, que é uma estrutura reprodutiva em forma de saco. Então, olhem aqui como eles parecem umas bolinhas, tá? Então, o cientista lá que descobriu ele achou que isso era um formato de saco, ok? Eu acho mais parecido com umas bolinhas, mas não vamos discutir com a pessoa que descobriu. Bom, então, o ascocarpo, ele é
formado numa estrutura chamada ascosporângio, tá? Então, esse ascosporângio é o local onde são produzidos os esporos sexuais, que são os ascocarpos, tá? Olhem como as estruturas reprodutivas e os esporos têm uns nomes bem parecidos com o nome do grupo, tá? Pra gente não se confundir. Bom, então, como eu falei pra vocês, a gente tem as leveduras, que são unicelulares, e as trufas, que são multicelulares. Essas trufas são aqueles cogumelos pretos, tá? Que a indústria alimentícia, os restaurantes chiques, usam em alguns alimentos, tá? Essas trufas, elas são bem difíceis de encontrar e... Desculpa, gente. Mas elas são chiquérrimas e dizem que elas são deliciosas. Não sei, nunca comi, tá? Bom, aqui tá falando sobre o parasita, tá? Aí eu botei aqui pra vocês o Clavipes purpúrea, tá? Que faz... que produz um alcaloide. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é o fungo, ó. Parasitando o trigo. Ok? Esse fungo, então, como eu falei pra vocês, ele produz um alcaloide. Olha aqui. Esse alcaloide, ele é tóxico. Ele é denominado ergotamina, tá? Essa ergotamina, até eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que eu botei aqui pra vocês botarem, ó. Ela é a matéria-prima do LSD, tá? Então, aquele alucinógeno, ele é produzido a partir dessa ergotamina, que é esse alcaloide tóxico que tem em alguns fungos deste grupo do Ascomycota, tá? Então, olha como esse grupo abrange várias coisas, tá? A gente vai ter uma levedura que vai fazer uma fermentação alcoólica. Nós temos as trufas, que são utilizadas na indústria alimentícia. Também, além, claro, das leveduras. Mas, ó, a gente tem as trufas, né? Que são comidas do jeito que elas vêm. Mas aí a gente também tem um parasita que vai fazer mal, tá? Então, olhem a quantidade de indivíduos que fazem parte desse grupo. E aqui no livro de vocês está mostrando, ó, o que essa toxina pode ocorrer, tá? Espasmos nervosos, ilusões psicóticas, convulsões e até mesmo a morte. Lembrem que sempre quando tem ilusões psicóticas, essas ilusões psicóticas, elas podem acontecer feedbacks depois de muitos anos que a pessoa ingeriu essa toxina, tá? Então, tu ingeriu a toxina hoje, teve a tua, né? Por exemplo, ingeriu LSD, teve lá aquele momento muito louco lá que a pessoa queria ter, aí não ingeriu nunca mais, pode daqui a uns 10, 20 anos, a pessoa tá dirigindo e encontrar um duende no meio da rua, tá? Porque eles voltam com feedbacks, tá? Então, não é uma coisa legal. Bom, depois nós temos o filo Basidiomycota, que são os cogumelos, ok? Bom, esses cogumelos a gente vai ter eles vivendo em troncos de árvores e em solos úmidos, tá? Então, vocês já notaram que fungo a gente encontra em ambiente úmido, tá? Ou na água, propriamente dito, como lá o primeiro grupo que a gente viu, ou em ambientes úmidos, tá? Tronco de árvore é úmido, então a gente sempre vai encontrar eles nessas estruturas. Então, os Basidiomycota, eles vão apresentar os basídeos,
E esses basídeos são os esporos. Tá? Desculpa. Mas vão formar os basídeos, que esses basídeos vão formar os esporos. E os esporos vão se chamar de basidiósporos. Ok? Bom, os basídeos, que é a estrutura que forma os esporos, podem formar um corpo de frutificação chamada de basidiocarpo. Então, isso aqui, ó, que é o fungo, aquele orelha de pau que a gente encontra nos troncos das árvores. Essa parte aqui, que ela é tão bonitinha, eu acho lindo esse fungo. Esse aqui é o basidiocarpo, tá? Então, isto aqui é o corpo de frutificação do fungo que a gente conhece como orelha de pau, tá? Bom, alguns desses fungos, não é esse orelha de pau, esse não, eles vão formar toxinas, tá? E alcaloides potentes. Então, alguns desses indivíduos do Basidiomycota, eles vão ser alucinógenos. Esse grupo Basidiomycota são os cogumelos como a gente conhece. Bom, quando eu falo sobre esse filo, eu lembro vocês de um desenho que tem, que são os Smurfs. Não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, a mãe e o pai de vocês devem ter visto, tá? Porque é um desenho da minha época, mais ou menos. Os Smurfs, eles moram num cogumelo. E o cogumelo, ele é a base do cogumelo, a parte de cima do cogumelo, né? O chapéuzinho do cogumelo, que nem a gente fala, desculpa. A partezinha do cogumelo que a gente fala, ela é vermelhinha com pintinhas brancas, tá? Esse cogumelo que é vermelhinho com pintinhas brancas, ele é alucinógeno, tá? E ele é daquela cor vermelho, bem berrante, com aquelas pintas brancas, para chamar bastante atenção, para mostrar que ele tem uma toxina potente e para mostrar lá para os animais, para os predadores que querem se alimentar dele, que ele não é bobo não, tá? Que ele é malvadão e que ele vai fazer mal para eles se eles se alimentarem, tá? Então, nesse grupo nós temos Basidiomycotas, a gente tem as orelhas de pau, que não fazem mal para ninguém, que são decompositores. Eles vão poder decompor, tá? Desculpa, gente. A estrutura onde eles estão fixos, eles podem fazer isso, tá? Então, eles são decompositores normais. A gente vai ter esses que são alucinógenos, que também são decompositores, tá? Só que eles têm esses alcaloides, ok? E a gente vai ter alguns que vão ser utilizados na indústria alimentícia. O champignon, que é aquele que a gente tá mais acostumadinho a comer, ele é deste grupo, tá? E aí a gente tem ele na nossa alimentação, ó. Ele é fonte de proteína, vitaminas e sais minerais, tá? Então, ele é bastante importante na nossa alimentação. Vocês estão vendo aqui em cima que tá falando assim, ó, troncos em decomposição e podem realizar um processo de biorremediação. Esse biorremediação é assim, ó, quando tem um ambiente com pouco nutriente, que tá degradado e que as pessoas querem revitalizar, fazer com que as plantas voltem e tudo mais, eles podem usar alguns desses fungos, porque eles vão fazer a decomposição da matéria e vão fazer com que os nutrientes voltem para o ambiente, tá? Então, eles são muito importantes nessa parte aí de biorremediação, ok? Depois a gente tem a reprodução deles. Vou passar aqui pro resumo para vocês terem, tá? Então, ele pode acontecer de forma assexuada e forma sexual.